Bom, então, é, aqui, ó, a gente tem a equação de Bernoulli que a gente ficou, né? Seja pela conservação da energia ou o princípio da quantidade de movimento linear. Então, em palavras, né, o que a gente pode dizer é se o fluido não está é, confinado, mas a gente vai ver, não está confinado porque é o que a gente estava falando, né? São regiões que a viscosidade não influencia no escoamento, mas a gente vai ver, a gente vai inclusive aplicar um exemplo, que para um tubo de comprimento pequeno, se ele tiver curvas suaves, né, desde que a curva não seja muito brusca, o que a gente pode fazer é, por hipótese, dizer que o mesmo comportamento de escoamento sem viscosidade, que acontece de forma geral longe da superfície sólida no escoamento externo, ele vai se desenvolver também no escoamento interno, né? Desde que uma série de hipóteses sejam respeitadas, uma distância pequena, curvas que não sejam muito bruscas, tá? Então a gente consegue usar essa hipótese não só para fluidos confinados. A gente vai ver isso mais para frente, ó. Então, se o fluido não está confinado e uma partícula aumenta a elevação, né, ou move para uma região de maior pressão, ele vai tender a desacelerar. Então, é um balanço, né, entre se a gente pensar no princípio da quantidade de movimento linear, força de pressão mais força de corpo pela aceleração da gravidade, é igual à variação da quantidade de movimento linear, mas se a gente quiser pensar em forma de energia, né, a primeira lei, né, sem calor e trabalho e viscosidade, a soma do trabalho de escoamento, lembra que é o trabalho que o escoamento tem que fazer para entrar no volume de controle, né? A soma do trabalho de escoamento, da energia cinética e potencial deve permanecer constante, ou a conservação da energia, né? Então, os termos de energia têm que permanecer constantes ao longo do escoamento sem interação de calor e trabalho e com viscosidade desprezada. E a soma das forças tem que ser igual à variação da quantidade de movimento linear, se você pensar nessa expressão em termos de princípio de quantidade de movimento linear. Bom, então, aí quer dizer, uma questão que tem, o cuidado que tem que ser tomado, né? Por desprezar os efeitos viscosos, a gente fica com a condição irreal que um fluido escoando em um tubo horizontal, reto e de área constante não iria jamais sofrer uma queda de pressão, o que é impossível. E essa é a grande limitação da equação de Bernoulli. Então tem que tomar cuidado com as hipóteses, né? Mas é útil em outros casos reais, como a gente vai ver. Imagina que a gente tem um tubo, sei lá, indo do Rio a São Paulo, não sei, e o que a gente está assumindo que ele não varia a área, que ele tem sempre a mesma cota, né? Que ele está sempre na mesma altura. O que a equação de Bernoulli diz é que o P é constante, né? Eu tenho uma bombinha aqui é, de uma capacidade baixa, né? Que aumenta só um pouquinho a pressão. O que a equação de Bernoulli diz é que não existe atrito e que o fluido vai chegar lá em São Paulo, né, do Rio a São Paulo, com uma bomba só, mas isso não é verdade. A gente sabe que existem outros termos aqui na realidade, isso que a gente vai ver em perda de carga, né, que fazem com que a pressão varie, né, ao longo do escoamento. Mas se a gente assumir, sei lá, um volume de controle, sei lá, não sei, pequeno, alguns centímetros, né, uma aplicação onde a gente tem um L não muito grande, eventualmente a gente pode aplicar Bernoulli, tá? Certo? Então a gente vai analisar com detalhe os fatores que fazem a pressão variar na parte de perda de carga, tá? Bom, então um exemplo aqui, ó. O ar escoa em regime permanente, né, em baixa velocidade, através de um bocal, que por definição, um bocal ele serve para acelerar o escoamento, descarregando para a atmosfera. Então tem uma certa pressão P1 aqui, que não é atmosférica, e uma pressão P2 que é atmosférica. Tá? Então ele está descarregando para a atmosfera. A área na entrada do bocal é de 0,1 metros quadrados, então a área aqui, ó, 0,1 metros quadrados, e na saída do bocal a área é 0,02 metros quadrados, então diminui, né? A área de 0,1 diminui para 0,02.
quer saber a pressão manométrica necessária na entrada, né, aqui em 1, para produzir uma velocidade de saída de 50 metros por segundo. Tá? Então, qual é o P1 para que a velocidade na saída seja de 50 metros por segundo? Então, a gente está interessado na pressão manométrica, então a gente tem que achar P1 menos P atmosférica, e a gente precisa analisar as hipóteses que governam esse problema. Observa que é aquilo que a gente estava falando, né? Esse é um escoamento interno, mas como ele, a gente, por hipótese, vai assumir que a distância é pequena, a gente vai aplicar Bernoulli, mesmo, principalmente aqui, que está mais perto das paredes, né? Seja um escoamento influenciado pelos efeitos viscosos que acontecem no escoamento interno. Bom, escoamento em regime permanente, escoamento incompressível e invícido, né? Então, as hipóteses que a gente precisa para aplicar Bernoulli, escoamento ao longo de uma linha de corrente, se a gente pensar em princípio da quantidade de movimento linear, ou escoamento ao longo de um tubo de corrente entre duas linhas de corrente, se a gente pensar no escoamento em termos de energia, né? A gente teria uma linha de corrente aqui em cima, está meio torta porque é difícil desenhar em linha reta, né? Uma outra aqui embaixo, eventualmente ela pode ter influência da parede aqui em algum local, mas o que a gente está assumindo aqui, né, é que se a gente pensar em termos de energia, né, o escoamento nesse tubo de corrente aqui, entre duas linhas de corrente, é o que a gente está analisando, né? Z1 igual a Z2, né? Então a gente está na mesma altura, não tem nenhuma variação de cota ali. Escoamento uniforme na seção 1 e 2, ou seja, a gente despreza que o perfil de velocidade é parabólico, ou seja lá qual ele for, e considerando uma velocidade média. Lembra que a gente até analisou isso em equação diferencial, que o perfil de velocidade, eventualmente, ele é assim, né? Esse seria um perfil de velocidade real, mas a gente está, por hipótese, considerando um perfil médio aqui, né? A gente está considerando... Opa, o que eu fiz aqui? Está considerando aqui que é um perfil V médio aqui, né? Essa velocidade. A gente não está se importando com o perfil de velocidade ali, tá? Então, de posse de todas essas... Só, né, de hipótese e só com essas hipóteses aqui que a gente pode aplicar Bernoulli. Então, ou a gente pode escrever que P sobre ρ mais V ao quadrado sobre 2 mais GZ igual a constante, ou seja, a mesma constante em 1 é a mesma constante em 2 aqui, nessa expressão aqui, né? Onde essa constante aqui é essa constante aqui, ó. Ou então P1 sobre ρ, né? A pressão em 1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado mais GZ2. Dá no mesmo, né? Certo? Dá a mesma coisa. Se você quiser saber quem é a constante, é só calcular onde você sabe P sobre ρ, V ao quadrado sobre 2 e o GZ, ou se você não quiser passar pela constante, é só fazer essa relação entre 1 e 2, tá? Então a gente pode aplicar Bernoulli ao longo de uma linha ou tubo de corrente entre 1 e 2 para avaliar P1, tá? E aí o que a gente tem, né? A gente já vai ter a pressão manométrica porque a pressão 2 é atmosférica. Então quando a gente faz P1 menos P2, né? Isso daqui seria o P2, a gente já tem P1 menos P atmosférico. Então, já, entendeu? Já vai sair aqui a pressão manométrica. Tá aqui, ó, igual a P1 menos P2, né? E aí a gente desprezou Z1 e Z2, então é ρ sobre 2, V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado, tá? A gente não sabe o V1, isso não foi dado, mas a gente pode obter da continuidade. Lembra que a gente falou que a continuidade, apesar dela ser prontamente respeitada, quando a gente faz o escoamento ao longo de uma linha de corrente ou de um tubo de corrente, mas ainda assim não quer dizer que a gente não vá usá-la, né? Então a gente vai usá-la aqui porque a gente quer saber o V1, né? Então o que diz a continuidade, né? Para o escoamento incompressível, na verdade não precisava nem do ρ aqui, né? A1V1 mais A2V2 igual a zero, tá? Então A1V1 igual a A2V2. Então a velocidade 1 é uma relação diária, né? A2 sobre A1 vezes V2. A gente tem a relação diária, tem o V2, então a gente chega que o V1 é 10 metros por segundo. Então, para o ar nas condições normais de temperatura e pressão, a gente pode usar que a massa específica é 1,23 kg por metro cúbico, então a gente já tem tudo que a gente precisa, né? O V2 é a condição que ele quer, o V1 a gente acabou de calcular pela continuidade, a massa específica do ar está aqui. Então, jogando os valores ali, né? O P1 tem que ser 1,48 kPa
manométrico aqui para a gente ter uma velocidade de saída no bocal de 50 metros por segundo, tá? Esse daqui eu vou deixar para vocês, não vou passar por esse, é bem tranquilo, é mais ou menos a mesma coisa. Ele quer saber a velocidade na saída e aí a gente tem a relação de Bernoulli entre 1 e 2. Ele pede a pressão no ponto, a menor pressão tem que ser aqui em A, né, para criar ele tem que existir uma depressão em A, senão o fluido não sobe, né. Então ele faz aplica Bernoulli de 1 para 2, depois de A para 2, para determinar a pressão em A. Depois vocês deem uma olhada aí, é importante esse exemplo. Tem bastante coisa que importante aqui para vocês saberem, né, então é bom vocês tentarem refazer esse exemplo depois sem olhar, sem ver como é que ele é feito, depois faz sem olhar para ver se vocês chegam no mesmo resultado, né, tá. Aí aqui primeiro, para ele determinar V2, ele aplicou Bernoulli de 1 a 2, depois para determinar PA, ele aplicou continuidade e Bernoulli entre A e 2, tá. Certo? Então esse é o caso do sifão, que é o que a gente faz quando quer tirar a gasolina do tanque do carro ou esvaziar uma piscina, né. Então é o sifão que a gente faz nesses casos. Então deem uma olhada aí depois, né. Bom, então o que a gente vai analisar agora, até o fim da aula, são as pressões estática, dinâmica e de estagnação. Então, na análise do escoamento de fluidos, tem diversos termos de pressão que aparecem naturalmente. É um pouco diferente do caso hidrostático, que a gente só tinha uma pressão, só tinha um termo de pressão que era a pressão hidrostática, não tinha muito como fugir do termo de pressão que a gente tinha quando o fluido está parado, né? Ele só acontece pela diferença de profundidade ali, né? À medida que a gente vai analisando o fluido para diversas profundidades diferentes, a massa específica do fluido vai fazendo com que a pressão aumente linearmente, né? Mas aqui, no caso do fluido escoando, a gente tem outros termos de pressão. Essa pressão P, que a gente viu na expressão de Bernoulli, é chamada de pressão estática. Ela é a pressão que o fluido está exposto ao se mover. Então toma cuidado com essa nomenclatura que ela é confusa mesmo, tá? Mesmo em inglês, isso daqui é static pressure. Então em português é pressão estática. Mas ela é a pressão que o fluido sente, né, ou está exposto quando ele se move, não é a pressão hidrostática, tá? É a pressão estática. Então o fluido está se movendo, ele está exposto a uma pressão ali à medida que ele se move. E aí, no movimento de fluidos, existe também a pressão de estagnação, que é a pressão no ponto de estagnação. A gente viu lá um exemplo quando a gente estava analisando continuidade, né? E a gente definiu o ponto de estagnação, é o ponto do escoamento onde a velocidade é zero. E a pressão de estagnação, a gente vai ver isso, né? Mas só uma informação prévia aqui, né? Ela é a maior pressão no escoamento. A gente vai calcular e vai mostrar para vocês que, de fato, a pressão no ponto onde a velocidade é zero é a maior pressão no escoamento. Tá? Então, se a gente tem a pressão estática P num local onde a velocidade é V, né, a pressão estática, lembra? É a pressão que o fluido sente ao se mover, né, que ele está sujeito quando ele se move. A pressão de estagnação P0, onde a velocidade é zero, é dada por essa expressão, onde eu joguei fora os termos GZ1 e GZ2, porque, de forma geral, essa análise que a gente está fazendo, aquilo que eu falei, né, a gente analisa dispositivos com distâncias pequenas, para a gente também desprezar o efeito da viscosidade. Então, o que está sendo mostrado nessa figura aqui é a ponta é a frente do avião, né, a parte de baixo da frente do avião, com os tubos de pitot. A gente vai analisar esse dispositivo agora. Mas o que eu quero mostrar, aqui não dá para ver direito, eu vou mostrar ele numa foto maior, é que esse termo aqui que a gente está analisando, ele de forma geral é analisado, é usado para descrever dispositivos que são pequenos mesmo, que têm um comprimento pequeno. Então, desprezar essa variação de altura, que eles também estão alinhados de forma geral, desprezar essa diferença de cota, ele é uma coisa coerente, vamos dizer assim, né? E a gente vai ver diversos exemplos que a gente vai ver que, de forma geral, essa diferença de cota aqui pode ser desprezada, tá? Bom, então por isso que o GZ1 e o GZ2 foram embora. Então a gente tem a pressão estática e a velocidade estática, né?
numa região do escoamento. Então aqui a pressão estática, a velocidade estática, e a gente quer saber quanto que é a pressão de estagnação, onde a velocidade é zero. Essa é a definição, né? A pressão de estagnação é a pressão no ponto de estagnação, que é o ponto que a velocidade é zero. Então a gente tem o P0, né? Joga esse cara fora aqui, ó. Então se a velocidade é zero, esse cara aqui é zero, tá? Então fica aqui o P0, aí multiplicando todo mundo por ρ, né? É P mais ρv ao quadrado sobre 2, né? P0 é P mais ρv ao quadrado sobre 2, multiplicando todo mundo por ρ. É o que eu falei, né? Diferença de inclinação, eles normalmente não são inclinados, então essa expressão aqui, para a gente determinar a pressão de estagnação, e essa aqui é a pressão estática, tá? De novo, né? A pressão que o fluido sente ao se mover, tá? Pressão de estagnação e pressão estática. E o que são os pontos de estagnação, né? Só para ficar só para ficar mais claro, né? Esse local, o bico do avião aqui, onde ele está de cara para o ar, né? Seria um ponto de estagnação. Quando a gente tem uma bola se movendo no ar, o ponto de estagnação é aquela parte da frente ali que está de cara para o ar também. Um aerofólio aqui, ó, a gente tem um ponto de estagnação bem aqui, ó, está até marcado aqui, né? Ponto de estagnação. Tem um escoamento atingindo uma parede, então a gente tem um ponto de estagnação bem na linha de simetria aqui, né? Porque para a direita as linhas de corrente vão para a direita, para a esquerda as linhas de corrente vão para a esquerda. E aqui no meio, essa linha de corrente que vem perpendicular aqui à superfície, ela não vai para um lado para o outro, ela simplesmente para ali, né? A velocidade é zero. Então a pressão em todos esses pontos aqui, né? Aqui, aqui, aqui e aqui é dado por essa relação. Se a gente voltar aqui no exemplo do carrinho que eu estava fazendo anteriormente, ó, esse aqui, ó, bom, esse carro aqui também, né? Aqui estaria um ponto de estagnação, né? Se a gente pegasse uma linha de corrente que viesse eventualmente certinho aqui de cara para a placa aqui, ó, aqui seria um ponto de estagnação, ou não sei, eventualmente aqui em algum local do para-choque, né? Nesse exemplo aqui da simulação do carro aqui é a mesma coisa, né? Aqui teria um ponto de estagnação na frente, tá? Então, ponto de estagnação é o local onde a velocidade é zero, tá? Isso é definição, né? Tá? E esse grupo 1/2 de ρv ao quadrado, é claro que ele tem que ter unidade de pressão, porque senão você não consegue somar aqui, né? Na pressão de estagnação, você não consegue somar com a pressão estática um termo que não tenha unidade de pressão. Esse termo aqui tem que ter unidade de pressão, e ele, por definição, é chamado de pressão dinâmica. É 1/2 de ρv ao quadrado, tá? Então, pressão de estagnação, pressão de estagnação, pressão onde a velocidade é zero, pressão estática, pressão que o fluido sente ao se mover, e pressão dinâmica é a diferença entre as duas, tá? É a diferença entre a pressão de estagnação e a pressão estática. Então aqui, ó, tem um esqueminha, né, para exemplificar essas pressões, esses termos de pressão. Então eu tenho um tubo aqui embaixo, um fluido escoando dentro desse tubo, aí tem uma linha as linhas de corrente aqui, né? E aí um sensor, né, que eu perfuraria, se a gente perfurasse um tubo ali na parede do tubo para comunicar com o fluido, ó, a gente mede a pressão do fluido ao escoar. Essa é a pressão estática, né? A pressão que o fluido desenvolve quando ele escoa. Se eu tenho um outro sensor aqui de cara para o escoamento, e aí eu meço essa pressão aqui, onde a velocidade é zero, e aí eu crio um ponto de estagnação aqui, né? Eu estou medindo a pressão de estagnação. E se esse sensor tiver um ponto de estagnação junto com uma abertura lateral que me permita medir a pressão estática, eu consigo medir a diferença dos dois. Eu meço P por aqui. Aqui eles estão comunicados, mas é claro que são linhas. A gente vai ver um exemplo mais real, vamos dizer assim, né?
Eu meço P por aqui, eventualmente, e não sei, P0 você pode, desculpa, P0 por aqui e o P por esse outro tubo. Eles têm que estar separados, né? Não pode estar. Aqui é um desenho muito mal feito, isso daqui, né? Não representa bem a realidade. Vai ter um outro desenho melhor, tá? Mas medindo a diferença entre P0 aqui, ó, aqui mede P0 e aqui mede P, a pressão estática. Eu consigo medir o meio de Rho V ao quadrado, tá? Então, se eu resolver para velocidade, né, se eu resolver a expressão da pressão de estagnação para velocidade, eu fico que V, né, a velocidade do escoamento aqui, ó, é 2 vezes P0 menos P sobre ρ. Então, se a pressão de estagnação e a pressão estática puderem ser medidos no mesmo ponto ou no ponto, né, a gente pode saber a velocidade do escoamento, tá? Qual é a velocidade desse escoamento aqui, medindo a diferença de pressão. Então, essa é a grande utilidade, né, isso que a gente estava falando, a gente consegue desprezar a diferença de altura, né, tá? Porque é um dispositivo pequenininho, né? Ou se a gente quiser analisar aqui, ó, teria um dispositivo aqui e outro aqui, né? Se eles estiverem bem pertinhos e no mesmo nível, assumindo que a pressão é a mesma aqui, né? Essa é uma hipótese, que a pressão é uniforme, né? Então P1 é ali em cima, P1 é aqui perto da. Opa, P1, né? É a mesma P1 em qualquer ponto aqui do escoamento, tá? Então o ΔP aqui, né? Esse P0 menos P vai ser calculado por esses dois sensores ou por um só sensor, né? A pressão estática e a pressão de estagnação é, são medidas aqui e a gente consegue determinar a velocidade do escoamento, tá? Um outro arranjo, né, seria aqui a gente teria manômetros, né? Mas se a gente quisesse fazer isso com tubos com manômetros, né, a gente poderia é, com tubos piezométricos, né? A gente poderia fazer dessa forma aqui, ó. Saber o ΔH aqui, né? Que a gente tem o P é ρGH, então P1 aqui é ρGH e P2 é ρGHzão, tá? Outra maneira de medir as diferenças de pressão aqui. Então essa seria a pressão hidrostática, né? Aí com a pressão hidrostática, em 2 a gente mede a pressão de estagnação e com a pressão hidrostática em 1 a gente mede a pressão estática em 1, tá? Na prática, né, o que acontece? A gente tem a pressão de estagnação medido com uma sonda que tem um furo no meio dele ali, né, bem na ponta ali. E essa essa sonda de pressão de estagnação é chamado de tubo de Pitot. Tá? Então aqui ó, a seção de medida tem que estar alinhada com o local, com o escoamento, né? Então a gente tem um tubo pequeno aqui, né, um furo pequeno no meio do tubo. Não existe escoamento para dentro, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque aqui é um ponto de estagnação. O escoamento vem ali, a linha de corrente que encontra o meiozinho do furo, ela adquire a velocidade zero ali. Uma que está um pouquinho para cima vai contornar, né? Mas não existe nenhum escoamento para dentro aqui, tá? Então isso é uma pressão de estagnação. Ele só está sentindo a pressão. E aí ele vai para um manômetro ou sensor de pressão, tá? Então não existe nenhum escoamento para dentro dele, o fluido que está sendo medido não entra, porque aqui, por hipótese, a gente tem um ponto de estagnação ali, tá? Mas aí, para a gente determinar a velocidade, a gente também precisa da pressão estática, né? A gente precisa das duas pressões, não tem como a gente determinar a velocidade sem saber a pressão estática. Tem que ter a de estagnação, que a gente mede com tubo de Pitot, e agora a gente tem que medir a pressão estática. Então existem duas maneiras de fazer isso, né? Um é fazer um furo aqui na parede do tubo, né? E medir a pressão estática no ponto A, nessa conexão aqui de pressão. E o P0, né? Aí é medido em duas sensores distintos, ou no mesmo sensor que tenha linhas distintas para medir o diferencial de pressão, a gente mede numa outra linha o P0. Então a pressão de estagnação P0 é medida em A por esse tubo de. Enfim, vamos esquecer essa nomenclatura aqui, que isso é desse livro. Por esse tubo de pressão, né? Por esse tubo
de pressão de estagnação. De estagnação. Porque tem autor que chama P0 de pressão total, mas como eu prefiro não usar esse, enfim, só uma questão de, então seria um tubo de pressão de estagnação, seria o tubo que está medindo a pressão de estagnação. Ou o tubo de Pitot, né? Certo? Que é o que a gente viu ali atrás, né? Esse tubo pode ser chamado de tubo de Pitot também para medir o P0. Então, essa é uma maneira, medir, fazer um furo na parede do tubo e medir as duas pressões de forma diferente, ou usar um tubo de Pitot estático, que é aquilo que a gente viu lá atrás, né? E aqui eu acho que está desenhado um pouquinho melhor, porque aqui é o seguinte, ó, o tubo de dentro é usado para medir a pressão de estagnação. O que é o tubo de dentro? Esse aqui, né? Então, olha lá, ele está comunicado com P0 aqui, ó. E a pressão estática, ele é medida por furos pequenos na parte exterior. Então, eles não se comunicam, tá vendo? Aqui a gente mede P0 e aqui em C a gente mede o P aqui, ó. Né? A gente está medindo o P. Aqui ele passa por trás, né? Lógico, né? E aqui em cima, tá? Então aqui e ali ele passa por trás do tubo e mede o P. Então eles não se comunicam, né? O B aqui, ó, ele é medido pelo meio ali, né? Eles não estão fisicamente em contato um com o outro. E aí mede o P0 aqui, tá? Então esse é o tubo de Pitot estático. Ele é usado para medir a velocidade do escoamento e é assim que a velocidade das aeronaves são medidas, por um dispositivo desse. Tá? E aí a velocidade, né? Só medir P0 e P, você tem a velocidade da aeronave. E aí está real, né? Isso daqui é uma foto de um tubo de Pitot real, né? Os furos da pressão de estagnação e os furos da pressão estática na lateral ali, né? É mais de um, eventualmente pode ter vários ao longo da lateral ali. Então tá aí, né? Fotos reais desses dispositivos, né? Aqui voltou aquela foto do aviãozinho que eu tinha mostrado. Eventualmente tem redundância aí, né? Para fazer várias medidas. Então tá aqui, ó, outro tubo de Pitot estático, um tubo de Pitot estático aqui, né? Tá até aqui, ó, Pitot Probe aqui escrito pequenininho ali, né? Tá? Então é a maneira de se medir a velocidade dos aviões por dispositivos desse, tubo de Pitot estático. E aqui é um esqueminha do livro do White, né, de Mecânica dos Fluidos, que ele está mostrando algumas coisas práticas aí, né? Aqui o que ele está mostrando é porque, de forma geral, esse ponto de estagnação aqui, né, a medida de estagnação, ela tem que estar alinhada com o escoamento. Se ele for colocado ali torto, na frente do avião, à medida que esse ângulo aqui que ele está fazendo com o escoamento vai aumentando, né? Então aqui, por exemplo, para um ângulo de 10 graus, a gente tem aproximadamente 5% de erro, né? Ou 10 graus para um lado ou 10 graus para o outro, né? Ah, não, aqui é na pressão estática e aqui é na pressão de estagnação. Então tem um pouquinho menos de 5% aqui na pressão estática e aproximadamente 5% na pressão de estagnação. Para 20 graus, tem 10% na pressão estática e bastante aqui, né? Se a gente extrapolar aqui, ó, tem bastante na pressão de estagnação, tá? Então, tem que tomar cuidado com o alinhamento. Aí quantos tubos tem, né, para medir a pressão estática. E aqui um mecanismo, né, um dispositivo que mediria de um lado a pressão de estagnação, do outro a pressão estática. Então existem sensores de pressão diferencial. É claro que eles não podem estar comunicados, né? Em nenhum momento esse cara pode estar comunicando com esse. E aqui dentro eles são medidos em circuitos separados, porque aí a gente tem o P0 menos PS medido ali, né? Tá? Ele já dá direto esse termo aqui, ó. O sensor já vai te dar direto a diferença de pressão. Você não precisa medir um e subtrair do outro. Então fica duas vezes a medida sobre a massa específica do ar. E a raiz quadrada disso você tira a velocidade do escoamento. Tá? E aí só algumas questões práticas, né? Que esse sensor de pressão, eventualmente, ele tem que ser, não pode ter rebarba, porque se tiver uma rebarba, depois a medida o tubo pisométrico lá vai dar uma medida maior. O correto, né, vamos dizer assim, o nível correto seria esse, e se tiver uma rebarba antes do furo,
a medida de pressão é menor. Então tem que tomar cuidado com esse tubo piezométrico, tá? Isso é uma questão mais de ordem prática, né? Aqui, essa parte aqui é uma parte de cuidados no uso da equação de Bernoulli. Quais são os cuidados que tem que ser tomado, tendo em vista aquelas hipóteses, né, que a gente analisou anteriormente. Então, esse aqui, né, um bocal subsônico, isso daqui eu estou botando subsônico aqui, porque isso faz mais sentido quando a gente analisa escoamento externo e escoamentos compressíveis. Porque o comportamento de Bernoulli ele muda para escoamentos com MAC maior que 1. Isso vocês vão ver eventualmente, quem quiser entrar mais na parte de escoamento compressível, né, e parte de escoamentos supersônicos. Então esse comportamento de Bernoulli não vale mais, por isso que eu estou enfatizando aqui um subsônico, né, são velocidades menores que a velocidade do som no ambiente que você está analisando, que é o que a gente vai ficar aqui, né, o que a gente vai analisar no nosso curso de graduação. Mas, para o escoamento subsônico, à medida que a pressão diminui, a velocidade aumenta. Para o escoamento supersônico, isso não acontece. Mas, enfim, só um detalhe aqui para justificar o fato de ter aparecido esse subsônico aqui. Que é o nosso caso, tá? A gente só vai ficar com isso, só vai ficar com a análise de Bernoulli, a pressão diminui e o fluido acelera, tá? E aí, olha só, uma coisa interessante, isso tem muito a ver com uma coisa que eu falei lá no começo da aula, que é aquela questão das rugosidades na bolinha de golfe, né? Por que ela tem as rugosidades, e agora a gente já consegue entender mais um pouquinho isso, tendo esse conceito de Bernoulli na mente, né? Então, como a pressão diminui, né? Como a pressão, a gente tem para a gente ter uma aceleração do escoamento, a pressão tem que diminuir, não existe a separação da camada limite das paredes do tubo. Isso é bom, por que não diminui, né? Aqui a gente tem uma P1, aqui a gente tem uma P2, e P1 é maior que P2. Então a camada limite, ela é aquela região que a gente viu, que ela define muito bem uma região viscosa, né, onde a gente tem um perfil de velocidade que vai de zero ali perto da parede até a velocidade de corrente livre. E a camada limite, se a gente está num gradiente de pressão favorável, né, a pressão 1 é maior que a pressão 2, essa pressão vai empurrando a camada limite para perto ali da parede. E ela nunca se descola. Qual o problema do descolamento da camada limite? O descolamento é o seguinte, a gente vai ver mais no próximo slide, né? O descolamento é quando a gente tem um gradiente de pressão adverso, e aí a gente tem um retardo já do escoamento pelo atrito, e se a pressão 2 for maior que a pressão 1, o que a gente tem é uma força contrária ao movimento aqui das moléculas de fluido dentro da camada limite, que fazem com que as moléculas se desprendam fisicamente. E aí a gente tem essa esteira aqui, ó. Isso é o mesmo caso disso que eu estou explicando, mas para uma esfera, né, escoando num escoamento de corrente livre. Então isso daqui seria a nossa bolinha de golfe, né? Então a gente tem a camada limite se formando. Como a gente tem aqui a velocidade zero, ó, o ponto A é o ponto de estagnação, a velocidade é zero. No ponto B, a velocidade já não é zero. Então a gente tem um fluido acelerando, a pressão vai diminuindo. E aí, aqui a pressão é máxima, né? A gente viu que aqui é o ponto de pressão máxima, e aqui a pressão é menor porque a velocidade não é zero. Então aqui é a mesma coisa que está acontecendo no bocal. O gradiente de pressão é favorável e está forçando a camada limite a ficar coladinho ali perto do corpo. Quando a gente passa daqui para trás, a gente tem um comportamento que a velocidade, né? Aqui, se você pensar que a área, vamos dizer assim, né? A gente tem uma queda brusca aqui da geometria do corpo, é como se a área que o escoamento está permitido de passar aqui atrás fosse aumentando. Isso causa uma desaceleração do escoamento. E aí a pressão vai diminuindo, ou desculpa, vai aumentando, né? Aqui a pressão diminui, aqui porque acelera, né? E aqui diminui porque desacelera, que a área vai aumentando. E aí o que acontece? A gente tem um gradiente de pressão desfavorável.
e aí a pressão tende a fazer com que a camada limite se descole, né, a gente tem as moléculas de fluido que já estão sendo retardadas pela condição de parede aqui, né, e pela viscosidade, e além disso a gente tem um gradiente de pressão que está forçando essas moléculas para trás também. Aí elas eventualmente se descolam e saem aqui, ó, de perto do corpo, e isso causa o que se chama de esteira. E essa esteira tem uma pressão baixa. E essa pressão baixa é péssima do ponto de vista de arrasto, porque se na pressão de estagnação a pressão é máxima, né, a gente tem muito mais uma força muito maior contra o escoamento por causa desse descolamento de camada limite. Por isso que a bola de golfe, ela tem aquelas mossazinhas, porque o escoamento turbulento ele resiste mais ao descolamento da camada limite. Então a camada limite, eventualmente, ela vem até aqui, ó, e a esteira fica menorzinha. O escoamento turbulento tem essa característica, né? Então, aí, por isso que tem as mocinhas aqui na bola de golfe, para a gente ter essa zona de pressão baixa aqui, ó, muito pequenininha. Bom, por que eu estou falando isso tudo? Porque quando a gente tem um bocal subsônico, o que acontece é exatamente um gradiente de pressão favorável, né? Como o fluido está acelerando, a pressão está diminuindo, então a pressão em um é maior que a pressão em 2, e a camada limite fica ali coladinha no corpo, ela vai ocupar um espaço muito pequenininho aqui do escoamento. E a gente pode, por hipótese, é por isso que por hipótese a gente conseguiu aplicar a equação de Bernoulli aqui nesse bocal subsônico, porque a gente tem uma região que está pouco afetada, vamos dizer assim, pela viscosidade na parede, tá? A camada limite fica coladinha ali. Agora, o que que acontece, né, qual é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente tem um difusor? O difusor é o contrário do bocal. É uma expansão súbita, né, que normalmente a velocidade diminui. Normalmente a gente quer um difusor para diminuir velocidade, ou é uma coisa que acontece naturalmente quando o fluido está passando de um tubo de seção pequena para uma região de seção maior. Nesse caso, a gente tem um gradiente de pressão desfavorável, porque a velocidade está diminuindo e a pressão está aumentando, tá? Então a gente viu lá por Bernoulli, né? Quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Quando a velocidade diminui, a pressão aumenta, considerando a mesma cota, né? E aí o que acontece é que o P2 agora vai ser maior que o P1, e aí a gente tem esses, por exemplo, aqui a gente vê, né? Aqui tem uma expansão súbita, e aí a gente vê uma região altamente turbulenta aqui, ó. Então, eventualmente, essa região pode causar uma confusão no escoamento, então um difusor, a gente tem que tomar cuidado, né, nos dispositivos para desacelerar o fluido, que é um difusor subsônico, a gente tem que tomar cuidado na aplicação da equação de Bernoulli, que esse fenômeno aqui pode destruir as linhas de corrente. Tá? Se ele for severo o suficiente, esses fenômenos podem destruir as linhas de corrente e causar aqui um fenômeno de turbulência que não estão previstos em Bernoulli. Isso é uma questão muito mais assim prática, né? Claro que na prova isso vocês não vão precisar fazer essa análise, vocês têm que só colocar a hipótese, se isso cair eventualmente, né, em algum exercício, prova ou no dia a dia de vocês, vocês têm que fazer uma hipótese de que o escoamento, de que as linhas de corrente não foram destruídas. Agora, na vida real, no momento que vocês forem aplicar isso num caso real, vocês têm que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado porque, eventualmente, se a distância for longa, se tiverem muitos fenômenos de turbulência, vocês podem ter essa simplicidade que a gente tem aqui da equação de Bernoulli não atendida, né, por causa desses fenômenos de descolamento de camada limite, de turbulência, da linha de corrente não ser destruída, né, ao longo do escoamento, então tem que tomar cuidado com essas coisas na aplicação real, e eventualmente você não consegue aplicar Bernoulli, tem que aplicar, resolver um problema de CFD ou fazer uma análise integral aqui, eventualmente alguma coisa dessa, né? Então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa.
Para os nossos exemplos, para esse caso do sifão, por exemplo, do difusor, a gente conseguiu aplicar Bernoulli porque a gente assumiu, né, que a entrada era arredondada, então não tinha fenômenos de turbulência muito severos, né? Isso são hipóteses nossas, né? As curvas eram bem suaves, né? Curvas suaves aqui e aqui. E o comprimento total era relativamente curto, apesar de eu não sei se 8 metros ser relativamente curto, né? Mas tudo bem, para a hipótese que ele está considerando didática aí, ele está considerando 8 metros como curto. E aí a separação do escoamento, né? Isso tudo que eu estava explicando aqui atrás, né? Essa questão do gradiente de pressão adverso, que faz com que a camada limite descolhe ali da parede, né? Que poderia acontecer na entrada muito brusca, nas curvas bruscas, na saída aqui do escoamento. Então, faria com que a gente não pudesse aplicar a equação de Bernoulli, porque a gente não teria mais o nosso escoamento unidimensional ao longo da linha de corrente, né? E os efeitos de atrito, né, a viscosidade, elas não poderiam ser desprezadas se o tubo fosse muito longo. Aí é o que a gente vai ver lá na parte de perda de carga, tá? Como que a gente lida com um tubo longo, o fluido viscoso, escoando dentro de um tubo longo. Então é isso que a gente vai ver a partir de amanhã, tá? Que é a parte de perda de carga. Os efeitos de atrito, né, são significantes, desculpa, e devem ser levados em conta, tem que tomar cuidado com isso, né? É, em passagens longas e estreitas, né, passagens muito fininhas, né, onde a gente tem um tubinho capilar, por exemplo, que a gente viu no exemplo do final de equação diferencial, né, e na esteira, aquilo que eu estava mostrando, né, a esteira é essa região aqui, ó, é, que se forma pela separação da camada limite, né, são esses fenômenos de turbulência, mesmo para o escoamento laminar. Um escoamento desse tipo aqui, ó, que está mostrado nesse exemplo aqui, ele dificilmente acontece. Mesmo no escoamento com a velocidade muito baixa, laminar, e muito bem comportado, rapidinho a gente tem um descolamento da camada limite por causa desses fenômenos de gradiente de pressão que se forma, né, nesses corpos que são chamados rombudos. Os corpos rombudos é quando você tem todas as dimensões características dele igual. Então é um caixotinho, né? Seria um ônibus assim, né? Que tem uma altura muito um caminhão, né? Que tem a frente dele é muito grande, mais ou menos proporcional à largura, né? Um carro ele é um carro um corpo esbelto, né? A altura dele é muito menor do que o comprimento, ele é mais aerodinâmico, vamos dizer assim. Então os corpos rombudos eles normalmente sofrem desse problema de separação de camada limite, causando essa diferença de pressão aqui entre a entrada, entre a parte da frente e a parte de trás do corpo, tá? Bom, então, para passagens longas e estreitas, né, e na região da esteira, depois do objeto, né, vocês têm que tomar cuidado com a aplicação de Bernoulli. Então tá aqui, uma passagem longa, cheia de curva e estreitinha, né, um tubo capilar, uma válvula meio aberta, então a gente tem muita perda por atrito aqui na passagem pela válvula, uma seção de aquecimento que a gente tem fornecimento de calor, uma expansão repentina, né? Quando imagina lá a sua caixa d'água da sua casa e você tem seu tubinho de 3/4 de polegada, né, da rede, da rua, né, chegando e abastecendo a sua caixa d'água que tem um diâmetro ali, sei lá, de alguns metros, né? Não sei, 1 metro, talvez 1,5 metros. Então quer dizer, na verdade seria essa relação aqui, né? Não sei, 0,5 metros de altura, não sei, alguma coisa assim. Então a gente tem uma expansão brusca aqui, onde a gente não conseguiria aplicar a equação de Bernoulli, por exemplo, tá? Então tem que tomar cuidado com essas coisas. Então a gente consegue aplicar isso que a gente estava falando, né? Os efeitos de atrito, eles normalmente se dão muito mais perto das paredes sólidas. Então a equação de Bernoulli, a gente tem que tomar o cuidado de aplicar numa linha de corrente, na região, no núcleo, né? É por isso que essa linha de corrente aqui do exemplo, a gente tentou fazer ela no núcleo aqui do escoamento, longe das paredes, né?
mas não numa linha de corrente perto aqui, né, coladinha aqui, a gente vai ver que aí Bernoulli não pode ser mais respeitado, né? Isso aqui a gente não vai observar isso na prática, tá? Isso daqui não é observado na prática aqui. Ele é observado na prática aqui, tá? E também, né, se a gente considerar uma distância pequena, né? Se a gente começar a aumentar essa distância, isso daqui também não é observado na prática, tá? É, Então, de novo, né, repetindo, a gente já viu isso. Se tiver uma bomba, se tiver uma turbina, se tiver um ventilador ou qualquer outra máquina que tem impelidor, né, que destrua as linhas de corrente, a gente tem que analisar. é, Eles destroem, né, e aí fornecem interações de energia com as partículas de fluido. Também cuidado com transientes, né? A gente considerou aqui escoamento permanente, tá? Transiente de começo e de fim. E durante mudanças na condição do escoamento, tá? Para o escoamento incompressível, né, a gente tinha tirado o ρ aqui de fora dessa integral, assumindo que o escoamento era compressível. Então, para o escoamento, para o escoamento compressível, a massa específica não sai aqui de dentro dessa integral. Então, a gente tem que integrar o comportamento da massa específica com a pressão, tá? Aqui estaria o escoamento compressível em regime transiente, tá? Então, aqui o dV/dt está ali de novo também, né? Tá? E aqui é um exemplozinho para a gente terminar a aula, né? Se não der tempo, não tem problema, vocês veem aí depois, mas também é bem simples, né? A gente tem um tubo piezométrico e um tubo de pitot conectados num tubo horizontal para medir a pressão estática e de estagnação. Então ele quer saber a velocidade a partir dessas duas medidas. É uma aplicação direta do que a gente viu, né? Então, fazendo todas as hipóteses, né, escoamento em regime permanente, incompressível, invícido ao longo de uma linha de corrente, né? E que o Z2 é igual a Z1, a gente pode, dependendo de como vocês queiram escrever a equação, né, cortar o GZ aqui em cima ou o GZ1 e GZ2 embaixo. Tá? Bom, chega na expressão que a gente tinha analisado já. Né? Tá? Só que aqui, né, como é que a gente mede o P1? ρg H1 mais H2. Né? P1 aqui é ρg H1, que é 3 centímetros, essa distância aqui, ó, é o raio do tubo, né? Mais H2, que é essa distância aqui. Então é o P1, né? E o P2 é ρg H1 mais H2 mais H3, né? São todas essas distâncias aqui, né? A altura, a gente tem a pressão hidrostática por causa de todas as alturas ali, né? Então, aplicando Bernoulli entre 1 e 2, com essas hipóteses, né? A gente fica com essa expressão que a gente já tinha visto anteriormente, né? Mas P2 menos P1 é ρg H3, né? Tá? Se a gente fizer aqui, né? ρg H1 mais H2 mais H3 menos ρg H1 mais H2, a gente fica com ρg H3. Então, V1 é 2GH3, tá? Ou seja, a velocidade só depende dessa diferença de altura aqui dos tubos, né? Tá? Desses dois tubos aqui, H3. Então, 1,53 metros por segundo é a velocidade desse escoamento, tá? Beleza? Então, isso foi Bernoulli. Então, terminamos a equação diferencial, terminamos Bernoulli. Amanhã a gente vai fazer um comentário aí da prova, né? Vou mostrar para vocês algumas coisas que eu vi aí da prova. E a gente começa também a analisar a equação da energia.